Você já se perguntou o que aconteceria se um asteroide ou um cometa despencasse direto em Brasília? Pois é, enquanto muitos brasileiros sonham com uma faxina política, hoje a gente vai explorar o lado cósmico dessa ideia. Para começar, vamos esclarecer a diferença básica entre asteroides e cometas, porque sim, tem diferença, e não é pouca. Asteroides são basicamente rochas espaciais, às vezes metálicas, que vagam pelo espaço como se estivessem procurando um alvo desde o início dos tempos. Já os cometas são mais cinematográficos, bolotas de gelo, poeira e rocha que viajam em órbitas enormes e, quando se aproximam do Sol, soltam aquela cauda brilhante que faz todo mundo correr para o telescópio mais próximo. Mas o que interessa mesmo é o que esses corpos celestes poderiam causar se resolvessem fazer um pouso forçado em território nacional. E não em qualquer lugar, mas ali no centro do poder, onde as decisões são tomadas. Vamos começar com os tipos de asteroides. Eles são classificados principalmente em 3 categorias, de acordo com sua composição. O mais comum é o tipo C, ou carbonáceo. Esses asteroides são pretos, escuros, feios, absorvem muita luz e são compostos basicamente de rocha e carbono. Se um tipo C com mais ou menos 1 quilômetro de diâmetro caísse em Brasília, não sobraria muita coisa além de cinzas. Uma cratera de uns 15 a 20 quilômetros abriria no lugar onde antes existia a Esplanada dos Ministérios. O Lago Paranoá evaporaria em segundos. E o Congresso, bom, viraria matéria-prima de meteorito. Depois temos o tipo S, formado por silicatos e metais. Eles são mais densos e refletem mais luz, ou seja, mais fáceis de detectar com telescópios, mas mais difíceis de ignorar quando caem. Se um tipo S de 500 metros caísse na Terra, poderia destruir uma cidade inteira com a energia de dezenas de bombas nucleares. E, sejamos francos, Brasília não é só uma cidade, é um símbolo nacional. O problema é que, nesse caso, além do dano físico, o impacto psicológico seria tremendo. Imagine ter que reconstruir o país inteiro do zero, sem nenhum político. Agora, o tipo M. Esse é o favorito dos roteiristas de filmes catástrofe, composto quase inteiramente de ferro e níquel, extremamente denso e quase impossível de desintegrar na atmosfera. Um asteroide metálico de 300 metros poderia atingir o solo com força total, sem perder muito de sua massa no trajeto. A explosão geraria tremores equivalentes a terremotos, ondas de choque que atravessariam o Planalto Central e uma coluna de fumaça visível de outras capitais. Seria como se a natureza decidisse limpar a ficha criminal do país com uma grande borracha sideral. Mas vamos elevar o nível. Vamos falar agora dos cometas, esses artistas dramáticos do Sistema Solar. Temos os cometas de curto período, que vêm do cinturão de Kuiper logo depois de Netuno. Eles já estão acostumados a dar voltinhas pelo Sol e costumam ser relativamente pequenos, com alguns quilômetros de diâmetro. Mas mesmo um pequeno cometa de 1 quilômetro, vindo a uma velocidade de 70 mil quilômetros por hora, causaria um impacto equivalente a milhões de bombas de Hiroshima. A boa notícia é que ele provavelmente não acertaria Brasília por acidente. A má notícia é que, se acertasse, o impacto não deixaria nem os alicerces do Palácio do Planalto. O Congresso seria vaporizado. E então, temos os cometas de longo período, vindos da nuvem de Oort. Esses são os verdadeiros monstros cósmicos. Ficam bilhões de quilômetros de distância da Terra, e quando resolvem visitar o Sol, trazem energia e tamanho suficientes para redefinir o mapa do planeta. Um cometa desses, com 10 quilômetros de diâmetro, seria o fim. Literalmente. Brasília deixaria de existir em segundos. O Brasil também. Provavelmente a civilização moderna como um todo. Estaríamos falando de um evento de extinção em massa, como o que deu fim aos dinossauros. Ironicamente, sem chance de criar uma CPI para investigar o impacto. Mas calma, nem tudo é apocalipse. Vamos ser razoáveis. A maioria dos objetos espaciais que chegam até na atmosfera da Terra são bem menores. Um asteroide de 10 metros, por exemplo, provavelmente explodiria no céu antes de atingir o solo, como o que aconteceu em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013. No máximo, quebraria janelas, assustaria meio mundo e renderia uma tonelada de memes. Se acontecesse em Brasília, talvez alguém até achasse que era protesto. Agora, um pouco maior, digamos 50 metros,
como o evento de Tunguska em 1908, poderia causar uma destruição local de dezenas de quilômetros quadrados. Se caísse no cerrado ao redor de Brasília, a cidade poderia ser poupada ou parcialmente arrasada, dependendo da sorte. Se caísse no meio da cidade, seria um desastre. Claro que a destruição física é só parte do problema. Um impacto grande mesmo, de centenas de metros ou mais, causaria efeitos globais. Ondas de choque, incêndios em massa, mudanças climáticas por causa da fuligem lançada na atmosfera e até bloqueio da luz solar por meses. Isso criaria um inverno de impacto, diminuindo a produção de alimentos, mexendo com a economia mundial e levando países a crises políticas graves. No nosso caso, talvez nem desse tempo de votar o orçamento secreto. A boa notícia é que existe gente séria olhando para o céu. A NASA, a ESA e outras agências espaciais rastreiam milhares de objetos que podem cruzar a órbita da Terra. E em 2022, a missão DART conseguiu alterar a trajetória de um asteroide pela primeira vez. Uma espécie de canelada cósmica bem-sucedida. Ou seja, o primeiro passo para criar um sistema de defesa planetária está em andamento. Então, respondendo à pergunta, e se um asteroide caísse em Brasília? Bom, depende. Se for pequeno, pode virar meme. Se for médio, vira crise nacional. Se for grande, vira lembrança geológica. E se for enorme, bem, aí Brasília não será exatamente um problema. Nem o resto do planeta. No fim das contas, a chance de um impacto desses é muito baixa. A cada ano, a chance de um objeto de 1 quilômetro colidir com a Terra é de cerca de 1 em 500 mil. A de 1 de 10 quilômetros é muito menor. Mas ainda assim, vale a pena manter os olhos no céu e os políticos na pauta de fiscalização. E claro, vale lembrar que, no fundo, o maior impacto que Brasília pode sofrer ainda vem de dentro. E esse, infelizmente, não dá para prever com telescópio.